E olha só, pessoal, o deputado federal Eduardo Bolsonaro foi engolido pela deputada federal Fernanda Belchiona, essa que aparece aí ao fundo na imagem enquanto ele fala durante a sessão na Câmara dos Deputados. O deputado federal Eduardo Bolsonaro tentou se vitimizar a ele, a seu pai e a sua família durante a sessão na Câmara dos Deputados e tentou passar pano para a gestão de Jair Bolsonaro enquanto ele esteve à frente da presidência da República, tentando insinuar que Bolsonaro teria feito um bom trabalho e quando não fez foi porque o Supremo Tribunal Federal, o STF, não deixou que isso acontecesse com intervenções jurídicas para impedir Bolsonaro de governar. Claramente tentando se vitimizar e criando um cenário que não foi o que aconteceu porque a gente sabe da incompetência de Jair Bolsonaro, como ele não tinha capacidade nenhuma para se tornar presidente da República. Então, pessoal, a deputada se irritou e partiu para cima do deputado federal Eduardo Bolsonaro após a fala dele e deu uma aula histórica, desmontando cada argumento do bolsonarista e expondo a verdade na cara dele, os fatos como são, lavando a alma do povo brasileiro e fazendo ele ficar caladinho durante a sessão. Nós vamos ver na íntegra esse embate entre os dois na sessão, mas antes eu queria pedir a você que é novo aqui no canal que aproveite esse momento para se inscrever e ativar o sininho das notificações, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho e você vai receber em primeira mão os vídeos e notícias que postarmos aqui. Não se esqueça de deixar o seu like também, que é essencial para que o YouTube entenda que o nosso vídeo é relevante e leve essas informações a mais pessoas. Então curte aí que não te custa nem um segundo e nos ajuda demais nessa batalha diária. Dito isso, vamos reagir então a esse embate entre Eduardo Bolsonaro e Fernanda Belchiona. O sentimento dessas pessoas não é que elas queriam, né, esse sentimento não é sobre o Jair Bolsonaro ter perdido as eleições, mas sim pelo processo eleitoral que não foi transparente. E aí o que eu respondo aos senadores que falaram que Jair Bolsonaro é um ditador, etc e tal. É porque a única pessoa nesse país, presidente da República, que não conseguiu nomear o seu diretor-geral de Polícia Federal foi Bolsonaro. Jair Bolsonaro não pôde, senador Contarato, usar, pela primeira vez, o presidente não pôde usar as imagens do seu discurso da ONU. O presidente Jair Bolsonaro, ele sequer pôde fazer transmissões ao vivo da sua residência. Ele teve menos 150 mil inserções de rádio. E quando seus advogados reclamaram, coisa que Vossa Excelência condenou aqui, como se fosse um golpe reclamar a justiça, Alexandre de Moraes cobrou em 24 horas provas dessas 150 mil inserções de rádio a menos que foram apresentadas. E aí parece que foi um jogo democrático. E finalizando, presidente, o deputado Feliciano lembrou muito bem aqui da questão, obrigado, da questão de que Jair Bolsonaro... Para concluir, deputado. Para concluir, presidente, foi cerceado em diversas das suas liberdades nessa corrida presidencial que foi totalmente desigual. Você pode até não acreditar na questão das urnas eletrônicas, mas o TSE vestiu um dos lados dessa corrida eleitoral e isso gerou essa revolta. Muito obrigado. Infelizmente, o que nós vimos aqui, de uma parte minoritária, de pessoas que deveriam estar na CPMI na condição de investigado e não investigadores, tem no mínimo uns 3 que tem queixa-crime no Supremo Tribunal Federal, que tem pedido de cassação de mandato, que usaram as suas redes sociais e a sua força política para estimular os atos golpistas e querem se vender aqui em pele de cordeiro, como se grandes preocupados estivessem com a verdade. Mas, se preocupados estivessem com a verdade, nós deveríamos ir mais longe. Por exemplo, na forma que durante a pior pandemia da nossa história de Covid-19, o presidente promovia e fazia atos golpistas na frente do Palácio do Planalto, pedindo o fechamento de liberdades democráticas com atos e bandeiras claramente golpistas. Nós podemos ir naquela reunião com os embaixadores em que ele utilizou o seu mandato e a estrutura do Palácio do Planalto para criar uma teoria da conspiração para justificar uma base minoritária. Inclusive fez com que ele perdesse os direitos políticos, pessoal, por até 2030. Aceitem que dói menos. Não é que não teve tiro porque não tinha gente querendo golpe. É porque vocês não tinham força social, Eduardo Bolsonaro, porque foram derrotados pelo povo brasileiro na eleição em 2 turnos e depois as manifestações foram minoritárias, mas de translocados, de gente claramente golpista, disposta a fazer atos de barbárie e de vandalismo e que agora vocês tentam criar uma narrativa para relativizar a gravidade do que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro e atuar aqui como advogado de defesa de quem está preso pelos atos golpistas que promoveu, praticou ou financiou. Claro,
Falta gente ainda ser responsabilizada. Falta gente ser responsabilizada que fomentou esse discurso de todas as formas nos últimos anos. Que fomentou criando uma cortina de fumaça na urna eletrônica, vendo que ia perder a eleição. E mesmo assim, derrotado de novo pelo povo brasileiro, criou uma narrativa que gerou aqueles atos golpistas, QGs de acampamentos golpistas que a gente viu Brasil afora, minoritários, mas existentes, que culminou, inclusive, em quase um atentado no aeroporto de Brasília, em que 3 envolvidos, um deles tinha trabalhado no primeiro ano do governo Bolsonaro lá no Ministério das Mares. Aqui no Senado teve uma audiência pública promovida por um senador que está por aí, que juntou os golpistas brasileiros. Só que é preciso ter uma ampla mobilização social para que a gente garanta que investigados sejam investigados e não investigadores. E que a gente garanta que aqueles que tentaram... Como vocês viram aí, a deputada federal Fernanda Melchiona foi espetacular em seu discurso. Ela enquadrou e desmontou cada argumento utilizado pelo Eduardo Bolsonaro, fez com que ele ficasse em silêncio o resto da sessão e expôs a verdade ao povo brasileiro, de que Bolsonaro foi derrotado pelo povo, de tudo que Bolsonaro fez enquanto esteve à frente da presidência da República, portanto, desmentindo tudo que Eduardo Bolsonaro havia dito ali em seu discurso. Toda a vitimização que o parlamentar tentou fazer em torno de si e sua família, dizendo que não deixaram Bolsonaro governar o país, que Bolsonaro foi impedido de fazer o que queria. É uma mentira, né, pessoal? Que a gente sabe que Bolsonaro não governou pela incompetência e tudo que ele fez deixou o país no caos que estamos vivendo nesse momento. O fato é um só, pessoal. Bolsonaro não governou, Bolsonaro foi um desgoverno para o povo e o resultado foi a derrota fragorosa que ele teve na eleição em 2 turnos para o presidente Lula. O povo escolheu Lula e mandou Bolsonaro, de uma vez por todas, para a lata da história na política no Brasil. E vocês, o que acharam da postura da parlamentar e do embate dela com o deputado federal Eduardo Bolsonaro? Comente aqui abaixo a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo se ainda não curtiu, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho e vai levar os nossos vídeos a mais pessoas aqui no YouTube. Também, pessoal, se inscreva no canal para você receber os próximos vídeos em primeira mão, não te custa nem um segundo e nos ajuda demais. E deixe sua opinião aqui abaixo para engajar esse vídeo e levar as informações a mais pessoas aqui na plataforma. No mais, era isso. Logo mais eu volto com mais vídeos aqui. Então ative o sininho para receber o nosso conteúdo em primeira mão assim que postarmos aqui no YouTube. Lembrando que temos postagem durante todos os dias, 5 vezes ao dia aproximadamente. Então ative o sininho aí, porque muitas pessoas não estão recebendo os vídeos que estamos postando aqui. Nosso alcance foi diminuído no YouTube e nós precisamos do seu apoio para que ele volte a ser restabelecido. Com 3 ações simples: se inscrevendo no canal se não estiver inscrito, deixando seu like no vídeo, seu comentário e também ativando o sininho. 4 ações, portanto, aí para você ajudar a fortalecer o nosso trabalho aqui na plataforma. No mais era isso, muito obrigado a todos.